Gravando. Detalhe. Então, vamos elevar os nossos pensamentos, agradecer a Deus e a Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, buscando esse conhecimento tão importante e necessário, pedindo a Deus que nos ampare e nos proteja, e que nós tenhamos olhos de ver, os ouvidos de ouvir, para estes ensinamentos que vêm a nós, que são tão importantes, que vão nos colocar na nossa caminhada, trazer as respostas que precisamos. Ampara, Senhor, a todos nós que aqui estamos reunidos, encarnados, desencarnados, e as nossas vibrações por aqueles que não puderam estar presentes essa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Senhor, nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar nossos devedores, e não nos deixes cair em tentações, e livra-nos de todo mal, que assim seja, agora e sempre. Graças a Deus e a Jesus. Bom, abrir aqui o Evangelho para ver o que ele nos disse. Instruções dos Espíritos, no capítulo 15, Fora da Caridade, não há salvação. Paulo, Paris, 1860. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos do homem sobre a terra e no céu. Sobre a terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. E no céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a flama celeste, a coluna luminosa que guia os homens pelo deserto da vida para conduzi-los à terra da promissão. Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Podeis reconhecê-los pelo perfume de caridade que espargem a seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada melhor resume os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. Bom, vamos parar por aqui. Bom, diria que todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe seria visando a esse sentimento tão sublime que é o amor, né? O amor engloba aí, quando a gente deixa um pouco de olhar não só para si, mas para tudo nosso meio, para tudo que está acontecendo ao nosso redor, olhar o nosso próximo com um olhar diferente, né? Ou a questão do perdão, enfim, do respeito acima de tudo, né? O perdão a gente ainda tem que se esforçar muito, mas o respeito, né? E todas as outras características aí que o amor traz, né? Nos traz. Então, é uma busca, para cada um de nós, é uma busca, né? Por isso que nós estamos aqui encarnados. Porque as tarefas, vamos dizer assim, as tarefas que Jesus nos traz, que Deus nos possibilita, né? Nos conduzem a esse sentimento sublime, né? Que ainda é tão necessário para cada um de nós. E aí que, pouco a pouco, a gente vai conseguir desabrochar esse sentimento em nós, né? No nosso espírito, nos nossos sentimentos, para que a gente possa pôr em prática, né? Então, por isso que é muito importante essa encarnação, esse momento hoje, o que a gente está vivendo hoje, quem eu sou hoje, né? O que eu fui ontem me serviu de aprendizado, ou não, se eu errei ou acertei, mas eu cheguei agora, nesse momento. Mas é possível, e todos nós temos essa potencialidade de poder desenvolver esse sentimento tão sublime e tão necessário para cada um de nós, né? Então, a doutrina espírita que nos acolheu, que nos possibilita o esclarecimento em todos os assuntos aí pertinazes à nossa encarnação, nos traz as respostas que nós precisamos, né? E às vezes a gente pode achar que tudo se perde com o tempo, mas as várias passagens do Evangelho, né, os Espíritos nos dizem que não, que tudo que a gente aprende, tudo que a gente busca e tudo que a gente reflete, na hora certa, esse ensinamento vem à tona para nos auxiliar, tá? Então, a caridade, que é o amor em movimento, a gente possibilita, né, essa busca através das oportunidades do dia a dia que são tão importantes. Então, aquelas situações difíceis, as pessoas mais difíceis aí que a gente acha que, nossa, como pode, né, acontecer isso? Na verdade, são oportunidades para cada um de nós desenvolver algum sentimento.
que a gente ainda precisa relacionado ao amor. Então é isso aí. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre isso? Então vamos lá. Vou abrir aqui o livro, Missionários da Luz, capítulo 18. Bom, esse aqui, ó, é dessa capa aqui, a minha é a página 391, primeiro parágrafo. Tá? Então, bom, o André Luiz está ali junto da equipe espiritual, eles estão acompanhando alguns casos ali de uma obsessão, de uma casa espírita, né? E agora eles vão acompanhar aqui um caso de uma subjugação, tá? Então, nós conversamos aí um tempo atrás sobre os 3 pontos que a doutrina espírita estuda sobre essa questão da obsessão, que é a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Então, a subjugação é quando a obsessão já está num grau muito alto, né? De domínio do obsessor sobre o obsediado, eles já estão ali numa simbiose mais completa. E aí eles vão trazer um caso aqui de uma senhora e vão dar detalhes, né? Tanto sobre como deve agir, né? Como que a pessoa age referente a quando chega nesse ponto da subjugação, né? Mas o princípio disso, só voltando aqui rapidamente fazer um parênteses, a gente não pode esquecer que tudo se inicia ali com pequenas brechas que nós damos a esses espíritos e aí vai se instalando ali o caso, né? Vão se tornar ideias mais perseverantes e nós vamos acolhendo essas ideias. O importante é a nossa parte. A gente tem que ter em mente isso aí, que a gente tem uma parte muito importante nessa questão da obsessão. Nós acolhemos essas ideias como se fossem nossas e tomamos os comportamentos ali achando que são nossos com o passar do tempo, tá? Então, tudo se inicia com uma pequena irritação que pode se instalar quando não combatida, que pode se instalar, e aí já vai para uma fascinação, onde o espírito, ele está ali tecendo muitos elogios ao médium, fazendo com que ele se isole de tudo, até chegar à subjugação, onde ele tem um domínio mais completo e o obsidiado não tem forças, ele perde totalmente o discernimento e as forças de lutar contra essas ideias. Tá? Então, Kardec traz alguns casos, eu não lembro qual livro que é, inclusive um que o rapaz pega em praça pública e ele começa a falar coisas ali para as moças que estão passando, enfim, coisas que ele não falaria se ele tivesse em sã consciência de tudo, né? Então ele toma aquelas atitudes difíceis, ele sabe, no fundo ele sabe que o que está sendo falado, enfim, a atitude que ele está tendo é algo fora da realidade, mas ele não tem força de lutar. Então é como se o espírito chegasse e falasse assim para você: se joga nessa poça de lama. Você sabe que aquilo está errado, mas você não tem forças para lutar contra essa vontade que já se instalou sobre a sua ação desse espírito perseverante. Você acaba se jogando nessa poça de lama. E aí depois o espírito afrouxa ali essa ligação, né? Essa intensidade ali do domínio, e aí o encarnado passa ali por um estado de tristeza, enfim, reconhecendo toda aquela atitude de uma forma mais intensa, falando, nossa, eu cometi isso, meu Deus, né? Entendeu? Então, esse é o processo de subjugação, onde a ação do obsessor ela já é intensa sobre a vontade do obsediado. Tudo bem? Alguém quer comentar, perguntar alguma coisa? Então vamos lá. Então vamos estudar aqui o caso dessa senhora. Salvem-me do demônio, salvem-me do demônio, gritava sem cessar, comovendo os companheiros em torno da mesa humilde. Oh, meu Deus, quando terminará meu suplício? Dizia a senhora encarnada. Olhos desmesuradamente abertos, como a fixar os inimigos invisíveis à observação comum, brandava angustiosamente após ligeiros instantes de silêncio. Chegaram todos do inferno, estão aqui, ai, ai. Seus gemidos semelhavam-se a longos silvos estertorosos. Atendendo-me à expectação,
esclarecer um instrutor. Então, ele vai dar o instrutor espiritual, junto do André Luiz, vai fazer alguns comentários sobre esse caso. Esta jovem senhora apresenta doloroso caso de possessão, tá? Então, aqui eles falam a questão da possessão, mas é a subjugação. Desde a infância, era perseguida pelos adversários tenazes de outro tempo. Na vida de solteira, porém, no ambiente de proteção dos pais, ela conseguiu, de algum modo, subtrair-se à integral influência dos inimigos persistentes, embora lhes sentisse a atuação de maneira menos perceptível. Então, aqui é um ponto importante para refletir. A importância do nosso lar, dos cuidados que a gente tem que ter ali com os nossos filhos, de passar, né, as mensagens, falar muito sobre a questão de Jesus, dos caminhos, né? Dá todo esse amparato aí para o espírito que está iniciando a caminhada dele, né? Porque isso aí cria um ambiente de proteção. Então, enquanto ela ainda estava sobre os cuidados dos pais, ali vivendo na casa dos pais, ela estava recebendo esse auxílio e aí ela conseguiu passar imperceptível a ação desses espíritos. Tá? Então, nós, como pais, como educadores que somos todos, passar aí a mensagem aos nossos filhos, direcioná-los sempre, né? Mas chegará o momento que eles terão o livre-arbítrio, o direito de escolher. Mas enquanto a gente puder fazer, né? É muito importante. O evangelho, enfim, proteger o nosso lar, tá? Tudo isso aí auxilia muito, né? Nessas questões. Sobrevindo, no entanto, as responsabilidades do matrimônio, em que, na maioria das vezes, a mulher recebe maior quinhão de sacrifícios, não pôde mais resistir. Logo após o nascimento do primeiro filhinho, caiu em prostração mais intensa, oferecendo oportunidades aos desalmados perseguidores e, desde então, experimenta penosas provas, tá? Então, aí a vida, alguns fatos, algumas situações ocorreram, e aí, né, eles conseguiram ter acesso a ela. Então, mas não é para a gente pensar que o casamento é um caso de obsessão, não, tá, pessoal? Vamos abolir essa ideia, pelo contrário, né? Não vai falar, a gente vai achar que é por causa do casamento, aqui não tem nada a ver. Pelo contrário, né? O casamento é uma oportunidade abençoada aí de a gente, né, poder constituir uma família, enfim, ter alguma pessoa ao nosso lado necessário, tá? Então, é muito importante. Ia expor novas questões que o assunto suscitava, mas o instrutor amigo fez-me ver que a reunião de auxílio por parte dos encarnados teria início naquele mesmo instante, tá? Então, as dúvidas, com certeza, seriam intensas ali, né? Bom, sobre essa questão de esses espíritos terem acesso a ela, por mais que possa ser alguma coisa relacionado a encarnações passadas, que nem ele fala aqui, que desde a infância, tudo, mas, com certeza, mesmo tendo essa ação, mesmo os espíritos tentando ali dominar ela, o auxílio se faz, né? Então, em algum momento, aconteceu alguma coisa, ela optou por determinado caminho, enfim, mas todos nós somos amparados nesse sentido, né? Que nem nós estudamos aqui anteriormente, o caso da outra moça, que quis realmente se melhorar, que estava acreditando, trazendo esses ensinamentos para si, né? Buscando outro caminho, e ela estava, aos poucos, ali se libertando desse processo obsessivo. Então, se essa senhora buscasse também, ou buscar, né, uma situação dessa, de melhorar, de querer, enfim, todos nós podemos ali se livrar de uma ação perniciosa, podemos ali nos melhorar e fortalecer também as nossas bases espirituais, quem somos, para não sofrermos esse tipo de ataque, né? Então, essa resposta aí de estar sofrendo ou não, como fazer, está com cada um de nós, depende de nós. A gente buscar ali o melhor caminho, para que a gente possa se livrar desses processos, dessa ação desses espíritos. Tá? Então, a gente tem que persistir, acreditar e fazer a nossa parte, que é muito importante. Então, eles vão iniciar a reunião agora. Vamos acompanhar. Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Roberto, meu amigo? Vamos lá. Se alguém quiser fazer algum comentário, por favor, tá? Só parar, a gente... Precisávamos manter o concurso vigilante da fraternidade.
Observei agradavelmente, surpreendido, as emissões magnéticas dos que se reuniam ali, em tarefa de socorro, movidos pelos mais santo impulso de caridade redentora. Nossos técnicos em cooperação avançada valiam-se do fluxo abundante de forças benéficas, improvisando admiráveis recursos de assistência, não só aos obsidiados, mas também aos infelizes perseguidores. Então, é aquilo que nós comentamos, né? Numa reunião, numa sessão mediúnica, numa sessão espírita, enfim, as sessões que a gente acompanha na nossa casa, enfim, a nossa parte ali, estejamos participando ali de uma mediunidade ostensiva ou não, somos todos importantes, porque nós podemos vibrar com amor por todos aqueles que vão receber o socorro. Nós acabamos recebendo também essas vibrações que são colhidas por esses espíritos amigos que amparam ali os trabalhos, né? E direcionam essas energias em favor de todos ali que estão participando, tá? Então, é importante a gente manter ali a nossa concentração durante as reuniões, tá? Apesar de manter-se em trabalho ativo, Alexandre chamou minha atenção, assinalando o fato. Esta irmã, disse o orientador, permanece de fato no caminho da cura. Percebeu a tempo que a meditação... Acho que eu pulei aqui. Peraí, desculpa, pessoal, pulei um parágrafo. De todos os enfermos psíquicos, somente a jovem resoluta a que nos referimos conseguia aproveitar nosso auxílio 100%. Identificava-lhe o valoroso esforço para reagir contra o assédio dos perigosos elementos que a cercavam, envolvida na corrente de nossas vibrações fraternas. Recuperara normalidade orgânica absoluta, embora em caráter temporário, sentia-se tranquila, quase feliz, que é aquele caso que nós estudamos anteriormente, que o André Luiz fala, que essa moça ela está sofrendo também um processo obsessivo, mas ela já está ali mais engajada na sua melhoria, né? E ela está colhendo ali os frutos dos seus esforços. Apesar de manter-se em trabalho ativo, Alexandre chamou-me a atenção, assinalando o fato. Esta irmã, disse o orientador, permanece de fato no caminho da cura. Percebeu a tempo que a medicação, qualquer que seja, não é tudo no problema da necessária restauração do equilíbrio físico. Já sabe que o socorro de nossa parte representa material que deve ser aproveitado pelo enfermo, pelo enfermo desejoso de restabelecer-se. Por isso mesmo, desenvolve toda a sua capacidade de resistência, colaborando conosco no interesse próprio. Observe. Efetivamente, sentindo-se amparada pela nossa extensa rede de vibrações protetoras, a jovem emitia vigoroso fluxo de energias mentais, expelindo todas as malsãs. Então, aqui ele vai falar, né? Isso é importante a gente refletir, pensar, né? Prestar atenção, porque ele vai falar como que essa jovem que está ali conseguindo se libertar desse processo obsessivo, ela tá lidando com essas questões, né? Como que ela está fazendo? Então, vamos lá, começar de novo aqui. Efetivamente, sentindo-se amparada pela nossa extensa rede de vibrações protetoras, a jovem emitia vigoroso fluxo de energias mentais, expelindo todas as ideias malsãs que os desventurados obsessores lhe haviam depositado na mente, absorvendo em seguida os pensamentos regeneradores e construtivos que a nossa influenciação lhe oferecia. Tá? Então, um ponto que ele fala que é muito importante, um ambiente próprio e seguro, né? Que é um ambiente dentro de uma casa espírita para trabalhar essas questões, né? Que conta ali com a proteção e o amparo dos espíritos nesse processo. E aí, com essa ajuda, né, ela conseguia se fortalecer mais ainda e, através dos pensamentos, ela conseguia negar esses pensamentos, substituir os pensamentos difíceis, né, que esses processos obsessivos, há muita troca de pensamentos, os espíritos, eles influenciam ali na questão dos pensamentos, né?
até chegar a uma subjugação, que é um caso mais profundo de ação, do domínio da matéria. Então, ela troca esses pensamentos difíceis por outros salutares, tá? Então, é uma troca de energias, troca de vibrações, mas tudo se inicia de um pensamento. Então, os pensamentos negativos ali vêm para ela, olha, faz isso, faz isso aqui, eu quero que você faça isso, mas ela tem força de falar não, né? Não, não quero, eu preciso tomar outro caminho, eu preciso fazer outra coisa, eu preciso mudar, eu preciso me melhorar. E nisso ela já abre outras possibilidades. Então, partindo da própria pessoa, que em querer se melhorar, se transformar, com o auxílio da espiritualidade, eles têm uma ação maior, né? Porque tem a vontade do próprio, e aí ela faz essa substituição. É um filtro, é como se ela filtrasse ali as energias negativas e substituísse por energias positivas. Entendeu, pessoal? Alguém quer perguntar, falar alguma coisa? Roberto, meu Eu, amigo, por favor. eu ia comentar sobre a, Pode falar, Paulo. assim, eu sei que somos auxiliados, obviamente, né? Nós não fazemos nada sozinho, mas tem que partir sempre da pessoa, né? Querer mudar, querer se reformar, assim, sabe? Então, é bem importante o nosso querer também, né? Não é só o auxílio, né? O auxílio sempre o auxílio chega pra gente, mas a gente precisa querer receber esse auxílio também, sabe? Então, nós estando propícios a receber esse auxílio, ele vem mais fácil, né? Acredito. Com Acredito eu. certeza. É isso mesmo, meu amigo. Ó, o Paulo falou tudo. Parte de nós essa vontade, esse querer. Eles não, todos nós temos o livre-arbítrio, né? Direito de escolhermos, né? Então, nada pode ser imposto. Então, uma melhoria nesse sentido não pode ser imposta. É que nem foi falado anteriormente, né, por essa equipe de amigos aí do André Luiz, que eles não vão deixar de ajudar essas pessoas, mesmo sabendo que eles não vão ali, a recuperação é lenta, que nem essa moça, ela já conseguiu, né, enxergar a situação de uma outra forma, então ela quer isso, ela está trabalhando. Porém, os outros casos, inclusive esse que nós estamos estudando agora de subjugação, a vontade ainda é muito vacilante, tá? Então, eles sabem que ela está ali num ambiente propício à ajuda, está sendo protegida, mas ela vai se ligar novamente esse espírito, porque a vontade dela de querer se melhorar ainda é muito vacilante. Então, por isso que depende de nós, tá? Sempre. Vai lá, Roberto, meu amigo, fala alguma coisa para a gente aí. Então, nesse caso aí, né, dessa moça, ela se integrou ao trabalho espiritual, né? Ela acreditou no trabalho espiritual e ela realmente está recebendo aquilo que ela precisa, né? Porque ela está completamente integrada nisso e ela está sendo beneficiada, como o Paulo falou, vai da vontade dela, da vontade da pessoa, né? Então, muitas vezes a gente sabe que as pessoas vão lá no centro espírita e querem só receber, mas não refletem sobre isso, não refletem sobre o esforço que cada um tem que fazer para merecer a contrapartida dos espíritos, né? Então, a gente precisa lembrar disso, porque eles também acabam fazendo um esforço para resolver os casos que a gente leva para lá, que são extremamente complexos e intricados, né? Então, a pessoa precisa se conscientizar disso. Ela precisa querer realmente ser tratada, né? É isso aí, Vitor. E em cima do que você falou, meu amigo, de receber, né, que as pessoas só querem receber, e como o texto fala aqui também, né, aí a gente acompanha através dos estudos, a gente recebe, né, essas energias, essas vibrações, né, que irão nos ajudar. Mas a pergunta que nós devemos fazer é o que nós fazemos com toda essa ajuda, né? Será que a gente procura trazer realmente toda essa ajuda, toda essa energia boa que a gente recebe dos nossos amigos espirituais e trabalhar isso nos nossos dias, né? Então, esse é o questionamento que a gente deve fazer. O que nós estamos fazendo com tudo que nos está sendo ofertado, né? Que é uma oportunidade abençoada, né? Tudo bem. Quer falar mais alguma coisa, meu amigo Roberto? Alguém quer comentar, pessoal? Fazer alguma pergunta?
Então tá, vamos adiante. Apenas o doente convertido voluntariamente. Ó, isso aqui é um. Nossa, eu adorei essa frase aqui. Ó. Apenas o doente convertido voluntariamente em médico de si mesmo atinge a cura positiva, que é justamente o que nós estamos comentando, que o Paulo falou, que o Roberto falou, né? Dá para repetir, Vitor? Não ouvi direito. Sim. Apenas o doente convertido voluntariamente em médico de si mesmo atinge a cura positiva. É o que você comentou também, Paulo, né? Essa frase aí acho que é do Alexandre, né? Justamente o que nós estamos comentando aqui também. Tudo bem, Roberto? Conseguiu captar aí, meu amigo? Sim, agora eu ouvi direitinho. Tá bom, então vamos adiante. No doloroso quadro das obsessões, o princípio é análogo se a vítima capitula sem condições ante o adversário, entrega-se-lhe totalmente e torna-se possessa. Então, se ela capitula, se ela passa a ter as mesmas ações, não tem aquela questão de refletir sobre o que está fazendo, como que está fazendo, então, e aí faz com que aquilo que eu comentei, que ache, né, que os comportamentos são normais. Você chegar e brigar com as pessoas ou ser meio estourado e achar que aquilo é normal. Então, você trata a mão ali, outro aqui, você está sempre nervoso, sempre irritado, e aí você pode estar trabalhando isso no sentido de mas esse é um comportamento que as pessoas vão me respeitar por eu ser assim. Então, você acolhe essas ideias difíceis e acha que é uma coisa normal. E aí é uma brecha que é dada para os espíritos. Então, no primeiro processo, tá? No primeiro caso, numa primeira condição. Se possui vontade frágil e indecisa, habitua-se com a persistente atuação dos verdugos e vicia-se no círculo das irregularidades de muito difícil corrigenda, porquanto se converte aos poucos em polos de vigorosa atração mental aos próprios algozes, tá? Então, vontade frágil e indecisa, tá? Será que eu devo fazer isso? Será que isso aí é uma coisa boa? Será que esse comportamento, esses pensamentos vão me fazer bem? Não sei. Em determinadas atitudes pode ser que sim. Não, eu quero eles aqui pertinho de mim. E você está se aprofundando ali no sentido de um campo maior, né? Uma vontade frágil e indecisa. Em tais casos, nossas atividades de assistência, deixa eu ver aqui, difícil coisa. Nossas atividades de assistência que estão quase circunscritas a meros trabalhos de socorro, objetivando resultados longínquos. Quando encontramos, porém, o enfermo interessado na própria cura, valendo-se de nossos recursos para aplicá-los à edificação interna, então podemos prever triunfos imediatos, tá? Então, que é esse último caso que nós estamos comentando, da vontade de querer mudar, de querer se transformar. E anteriormente ele fala assim, né, que a espiritualidade sempre vai nos acolher, vai nos auxiliar quando nós precisarmos, né? Mas é tudo muito supérfluo, né? Então, recebe ali uma ajuda, se recompõe, mas essa vontade frágil e não firme, né? Faz com que acabe se ligando, iniciando totalmente o processo ali novamente, tá? Deixa eu ver o tempo. Vamos lá. Calando-se o instrutor, prosseguia observando os serviços que se desenrolavam no recinto. O doutrinador encarnado, companheiro de grande e bela sinceridade, era o centro de um quadro singular. Seu tórax convertera-se num foco irradiante, e cada palavra que lhe saía dos lábios semelhava-se a um jato de luz alcançando diretamente o alvo. Fosse ele os ouvidos perturbados dos enfermos ou o coração dos perseguidores cruéis. Suas palavras eram com efeito de uma simplicidade encantadora, mas a substância sentimental de cada uma assombrava pela sublimidade, elevação e clareza. Então, né,
não é só pelas palavras, mas pela força, né? Pelo sentimento que envolve ali essas palavras. Porque palavras por palavras, elas caem por terra. Por isso que a gente tem que vivenciar tudo aquilo que a gente está fazendo nesse sentido, né? Como que um médio doutrinador, como é que a gente vai falar para um espírito que tem, procurando auxílio, tem dificuldade em álcool, por exemplo, sendo que a gente bebe? Teria alguma força ali as palavras? Então é nesse sentido que ele está falando, que são palavras envolvidas de sentimentos, tá? Bom, vou ler aqui rapidinho que vai falar muito sobre isso que eu acabei de falar. Reparando-me a estupefação, Alexandre vem em meu socorro esclarecendo. Estamos aqui numa escola espiritual. O doutrinador humano encarrega-se de transmitir as lições. Você pode registrar, porém, que para ensinar com êxito não basta conhecer as matérias do aprendizado e ministrá-las. Antes de tudo, é preciso senti-las e viver-lhes a substancialidade no coração. O homem que apregou o bem deve praticá-lo, se não deseja que as suas palavras sejam carregadas pelo vento, como o simples eco de um tambor vazio. O companheiro que ensina a virtude, vivendo-lhe as grandezas em si mesmo, tem um verbo carregado de magnetismo positivo, estabelecendo edificações espirituais nas almas que o ouvem. Sem essa característica, a doutrinação quase sempre é vã. Vendo o quadro expressivo, analisado pelos instrutores, analisado pelos esclarecimentos do instrutor, compreendi que o contágio pelo exemplo não constitui fenômeno puramente ideológico, mas sim que é um fato científico nas manifestações magnético-mentais, tá? A força que as palavras têm, se envolvidas ali de sentimento. Por isso que a gente, né, a gente tem que procurar praticar tudo aquilo que a gente está fazendo, né, para que não sejam, que as palavras não caiam por terra, né? E quando a gente fala alguma coisa, alguma luta, alguma experiência que a gente esteja passando para o outro, onde a gente está vivenciando situações, onde a gente está se dedicando, isso aí vai chegar até o outro com uma intensidade muito maior. É como se eu falasse, olha, estou aprendendo a andar de bicicleta, mas na verdade eu não estou aprendendo a andar de bicicleta, estou querendo andar de skate. Palavras vagas. Mas se eu estiver aprendendo a andar de bicicleta e cair, me ralar, e eu estiver começando a minha caminhada, não, eu vou conseguir lutar e falar assim para o outro, olha, vai que você vai conseguir. Isso aí já soa de uma outra forma. É a mesma coisa nas questões espirituais, tá? São palavras com intensidade daquilo que estejamos passando ali, do nosso esforço, enfim, que é isso que acaba contando. Quando a gente fala sobre Jesus e acompanha as passagens, vê como ele se direcionava ali os espíritos, né? Porque aquilo tinha um magnetismo, que tinha uma intensidade, um amor muito grande, né? Não eram só palavras vagas. Tanto que tem relatos, né, de que as pessoas que estavam ali próximas dele ficavam sem reação, choravam, mudavam ali a atitude, não conseguiam, enfim, ter uma atitude diferente, né, um outro comportamento, bater boca com ele, por exemplo. Porque tudo que ele falava tinha uma intensidade, tinha uma vibração, tinha um amor. E isso aí se sobressaía sobre todos aqueles que estavam ali presentes na questão moral. Ah, então é isso que a gente deve fazer, né? Trazer esses ensinamentos para a nossa caminhada e procurar ali praticá-los, se esforçar na busca de conhecer, de saber eles, como que eles podem nos auxiliar através do nosso esforço, da nossa boa vontade. É isso que a espiritualidade espera de nós, é boa vontade e querer. Eles não esperam que a gente seja seres evoluídos do dia para a noite, porque a gente ainda tem muita coisa para resolver. Mas a nossa boa vontade e o nosso querer. E aí a gente pode falar, eu estou tentando. E aquela palavra vai ter um sentimento muito grande e vai tocar o outro de uma outra forma. Então, uma reflexão aí para cada um de nós, né?
Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa rapidamente aí? Então, vamos parar aqui, no último parágrafo da página 394. Bom, teremos a outra reunião agora, viu, Rafa? Aquela outra parte que eu falei para você. A Tati, você pode chamar, Tati, a reunião para a gente, por favor? Chamo sim, pode deixar. Então tá, pessoal. Então, agradecer a todos aí a presença, pedir a Deus que nos dê força e coragem para essa semana que se inicia, e agradecer por tudo que temos, quem somos, de estarmos aqui reunidos, né, um grupo de amigos, e vamos seguir adiante a nossa caminhada, confiante sempre nas melhorias, nas nossas melhorias, nas melhorias do meio, fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança, que é tão importante. Obrigado, Senhor, por tudo que nos oferta agora e sempre. Pedimos e deixar as nossas vibrações pelo nosso planeta querido, que tenhamos todos a concórdia, a paz e o querer. Façamos por onde todas essas oportunidades que nos estão sendo ofertadas. Obrigado, amigos que estiveram conosco nesta noite. Que assim seja agora e sempre. Graças a Deus e a Jesus. Boa noite a todos. Então, a Tati vai chamar outra reunião, tá, pessoal? Boa noite, pessoal. Até daqui a pouco. Boa noite. É. Boa noite. Até já.